Muito feliz que meu pai está de volta aqui, não é mesmo? Os irmãos estavam com saudade dele, e ele pode ter um tempo de férias, e que o Senhor possa abençoá-lo como instrumento de Deus, trazendo a palavra. Estava com saudade de vocês, saudade do culto. Que bom estar aqui com vocês. Estou um pouco bronzeado, sabe? É culpa principalmente das netinhas, porque eu passo protetor solar, mas elas querem brincar na água. E eu entro na brincadeira e elas não querem sair da água. E aí tira todo o protetor solar e a minha careca ardeu, entendeu? Mas é uma bênção, uma alegria. E muito bom, né? De quando em quando a gente poder tirar uma semana de férias e a gente fica pronto para outra, né? E já chega das férias e encontra a mãe com o pé quebrado. Normalmente é assim que acontece. Mas minha mãe operou, está bem, graças a Deus. Hoje vai ter alta, né? E que bom a gente vai ouvir hoje uma pregação. E nessa pregação a gente vai ver que a vida, o trajeto da vida de um cristão ou de uma pessoa de Deus, não é um mar de rosas, né? Não é uma viagem assim tranquila. Não é uma garantia de que não vai ter temporal. A garantia é de que Deus estará conosco durante todo o percurso. E isso faz uma diferença enorme. Saber que Deus está presente em toda e qualquer circunstância, né? E convido vocês a abrirem suas Bíblias. Deixa eu abrir a minha aqui. Opa. Só um instante. Gênesis capítulo 45. Coloquemos-nos em pé. Vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 8. Gênesis 45, de 4 a 8. Todo mundo encontrou? Esse é um livro fácil de encontrar na Bíblia, né? Não é tão difícil assim. É o primeiro. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar o remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Amém e amém. Podem assentar. Conhece a história de José? Gênesis tem 50 capítulos. 14 capítulos, os 14 últimos capítulos dedicados à vida de José. Quase um terço de todo o livro de Gênesis dedicado a um único personagem, a José do Egito. Esse neto de, José teve Isaac, Isaac teve Jacó, bisneto, né? Bisneto de Abraão. Você sabe que Gênesis começa contando a história da criação. É bênção, é dádiva, é criação, coisa muito boa, tudo perfeito, tudo que Deus fez maravilhoso. Mas de repente, a serpente, de repente, a tentação e a queda. Depois do registro da criação, nós temos 4 episódios dantescos, 4 episódios de desgraça.
depois da manifestação da bondade, da graça e da vida, temos 4 histórias trágicas de desgraça e de decadência. A primeira delas, a queda, ali no Jardim do Éden, quando a Eva e também o Adão pecaram, caíram em tentação. E é interessante como essas 4 narrativas são contadas. Há um padrão, e o padrão é o seguinte: a descrição do pecado em si, da queda. Temos na sequência um discurso de Deus, depois a manifestação do castigo, ou da consequência do pecado, e por fim a manifestação da bondade e da graça de Deus. Então são 4 coisas que acontecem nessa sequência. Olha que interessante. Veja no episódio da queda do capítulo 3 de Gênesis. Adão e Eva caem em tentação e ali é descrito como isso aconteceu. Então a descrição do pecado. Depois o que temos? A fala de Deus. Deus fala. E quando Deus fala, Ele traz o juízo sobre o pecado. É o terceiro elemento. E por fim, a manifestação da graça, que ali a gente vê em termos de Deus já providenciando roupas para Adão e Eva, num certo sentido, e mais ainda, quando Ele promete que um descendente de mulher travaria uma batalha contra essa serpente, esse dragão, Satanás, e este lhe feriria o calcanhar, mas o descendente de mulher pisaria a cabeça da serpente. É a profecia a respeito da vida de Cristo. É o elemento da graça. Bom, na sequência, Caim matou Abel. É a segunda história trágica. Descrição do pecado, a inveja que levou Caim a matar seu irmão Abel. Primeiro assassinato. Deus fala, não fala? Aí Deus fala. E quando Deus fala, Ele traz a punição, ou o juízo sobre o pecado de Caim. Mas Caim não fica sem a graça de Deus. E também há um elemento da graça, até mesmo aquele sinal que Deus coloca em Caim, não é um sinal de maldição, é um sinal de preservação da sua vida, para que ninguém venha lhe fazer mal, ser vingativo, pagar o mal com o mal. Até Caim recebeu um toque da graça de Deus. Depois, decadência, aí a descrição do que se dá nos dias do dilúvio. A humanidade pecou e se distanciou de Deus absurdamente. Chegou ao ponto de ter apenas um único justo, que era o Noé. Então, descrição da pecaminosidade. Deus fala. E na fala de Deus temos o juízo. É o dilúvio que se avizinha. Mas o elemento da graça, esse Noé, que é chamado para construir uma arca, para preservação da humanidade. E por fim dessa história temos o arco-íris, que é um sinal da graça de Deus. 3 histórias contadas, que são de tragédia, e que tem a descrição do pecado, tem a fala de Deus comunicando juízo e comunicando graça. Entramos na 4ª história, na sequência, que é a de Babel. Descrição do pecado. O pessoal ficou se achando o rei da cocada. Tecnologia, vamos ao conquistar o mundo, não precisamos de Deus, nós alcançamos os céus por nós mesmos, e todo tipo de arrogância, presunção, e isso despertou o justo juízo de Deus. Deus fala, desçamos e confundamos, e Deus fala trazendo juízo, desçamos e confundamos as suas línguas, e é um juízo que se abate sobre as nações. A partir daí, as nações estão debaixo dessa maldição, uma espécie de inimizade, de estranhamento, já o fator da própria língua, causando diferença entre uns e outros, separação, criando muros e barreiras, e há uma maldição então sobre as nações. Gênesis capítulo 11, a descrição do pecado, a fala de Deus, a comunicação do juízo. E agora, se você está acompanhando bem essa série de 4 histórias, que são histórias de desgraça, onde nós temos a descrição do pecado, a fala de Deus, a comunicação do juízo e, por fim, a comunicação da graça. Chegamos nessa 4ª história de Babel, temos esses 3 elementos: descrição do pecado,
a fala de Deus, comunicação do juízo, e você se pergunta, cadê o elemento da graça? Cadê o elemento da graça? Termina a história de Babel falando de uma tal de genealogia aí, né? Que aponta para quem? Abraão. As nações estão debaixo de maldição. Queremos saber o elemento da graça, e o capítulo 11 de Gênesis termina numa genealogia que aponta para Abraão. E entramos no capítulo 12 de Gênesis. Abraão, a escolha de Abraão, é o elemento da graça de Deus em favor da reversão da maldição sobre as nações. Deus, quando chamou Abraão, não chamou Abraão em detrimento das demais nações, dos demais povos. Ele disse, eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a cura, é o remédio, e é através de um descendente de Abraão, em especial no futuro, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o grande Salvador, o grande Redentor. Mas dentro do livro de Gênesis, nós já vemos Deus abençoando Abraão, e através de Abraão abençoando muitos outros povos. Você vai acompanhar isso. Abraão salva outros povos, intercede por outros povos, intercede por Sodoma e Gomorra, e inclusive pelo seu sobrinho, que vai constituir um outro povo. Então, Abraão, Jacó, inclusive também Jacó, mesmo sendo no meio da pá virada, ele também vai ser bênção para outros povos. Agora, 14 capítulos são dedicados a José, porque ninguém mais do que José será, no livro de Gênesis, bênção para todas as famílias da terra, para aquele que era uma espécie de império, aquele Egito que de repente será salvo por intermédio de José, e por intermédio de José as nações em derredor serão beneficiadas da grande fome que veio e que se abateu sobre todo o mundo naquela época. Então, vamos a José, e aí eu quero chamar a atenção de vocês. Então, José é o 11º filho de Jacó. 11º filho, e ele é o primeiro de Raquel, porque você sabe que Jacó amava mais a Raquel. De fato, a intenção dele sempre foi se casar com Raquel, mas ele foi ludibriado pelo sogro Labão, que mandou ele também ter pisado na bola e enganado outras pessoas, como seu pai, por exemplo, né, e seu irmão. Você acha? Então, de Deus não se zomba. Aquilo que homem plantar, ele vai colher. Tá bom? Então, de Deus não se zomba. Ele plantou e mais adiante ele está colhendo. Mas acabou se casando com Lia, acabou se casando com Raquel, teve filhos com ambas, mas esse é o primeiro filho que ele tem com a Raquel. E é filho já da sua velhice, é o 11º. E ele, por conta de tudo isso, ele teve um afeto especial pelo José. O Jacó, então, tinha uma predileção por José. E isso é uma péssima coisa para os pais. Não é um bom exemplo. E veja no que vai dar. E seus irmãos perceberam isso. Perceberam isso de múltiplas maneiras, pelo tratamento que Jacó dispensava a José de maneira diferenciada, especial. Mas a coisa vai piorar quando o Jacó pega uma capa, uma roupa, tá? Um paletó, colocando nos dias, um paletó talvez, uma roupa muito bacana, uma roupa caríssima, colorida, maravilhosa, da moda, tremenda, que todo mundo queria ter. Todos os irmãos mais velhos sempre sonharam com aquele tipo de roupa, e o pai nunca deu para nenhum deles, mas de repente para esse caçula, porque até a oportunidade provavelmente era caçula, o filho da sua velhice, ele deu
para o José. Isso deixou os irmãos com raiva do José, e até aí o José não tinha culpa de nada, a culpa era do Jacó, que estava mostrando predileção. O problema é que o José vai ter um sonho. Ele com 17 anos de idade tem um sonho. E o sonho dele é o seguinte, e ele conta para os irmãos. Aí a gente não sabe se ele estava com a capa, quando ele conta esse sonho para os irmãos. Imagina. Botou aquela roupa de destaque. Reuniu todos os irmãos. Aí não dá para calcular se ele estava querendo dar uma cutucada nos irmãos, dar uma esnobada, ou se ele fez isso imaturo, ingenuamente, de maneira imatura, não percebendo o impacto que isso causaria nos irmãos, porque é possível que ele fosse ainda tão jovem, imaturo, e não percebia no que ia dar. Aí o que aconteceu? Ele conta o sonho. O sonho é, estávamos todos nós ali colhendo trigo, e montando os nossos feixes de trigo, e de repente, todos nós ali reunidos, o meu feixe de trigo ficou em pé, e o de vocês começaram a se curvar diante do meu feixe de trigo. Contou essa a história do sonho. Os irmãos já estavam com bronca dele, já estavam com ódio, já não aguentavam mais a situação. Com isso foi o fim da picada, a inveja deles. Eles foram tomados de inveja, de raiva, de ódio, e aí disseram, você está achando o quê? Que você vai dominar sobre nós? Que nós vamos nos curvar diante de você? E a partir daí tramaram a morte do irmão. Mas não pode ter acontecido isso na família de Abraão, né? Com os descendentes de Abraão tão próximos assim. Tramaram a morte do irmão. Quanto conflito. Gente, parece que a promessa de Deus feita a Abraão vai acabar ali. Que a desgraça vai tomar conta daquela família e não tem para onde ir, não tem para onde fugir. O diabo tomou conta da situação. Eles tramaram a morte. Se reuniram, prenderam o Jacó, colocaram ele dentro do fundo de um poço e fizeram um churrasquinho. Jacó não, José. E fizeram um churrasquinho e comeram. Gente, esse pessoal não presta muito, né? Ainda comeram. Estavam comendo o irmão lá no fundo do poço, e eles comendo ali, em volta, conversando sobre como é que eles iam matar o José. Eu estou falando do Jacó, né? É que eu acho que eu queria colocar o Jacó nesse lugar, porque ele aprontou muito com Isaú, sabe? Mas eu não queria, não. Eu gosto da graça de Deus mesmo, da misericórdia, da bondade, e como Deus cura e reverte a história. E o José ali no fundo do poço, ouvindo os irmãos tramando o seu assassinato. Coloque-se no lugar para ver. Que situação. Na verdade, ele acaba não sendo morto, mas vendido, no final da história, vendido como escravo. Vendido como escravo. Os irmãos ainda ganharam dinheiro em cima do José. E ele foi vendido como escravo. Pegaram aquela roupa do José, misturaram com sangue de cabrito, levaram para o pai e contaram a história de que uma fera tinha abatido o José e não tinha sobrado nada. O Jacó então ficou em frangalhos. Isso fizeram os irmãos. Agora, o José vai parar na casa, depois vai ser vendido por esses ismaelitas, por esses midianitas. Ele vai ser vendido como escravo para o Potifar. E depois, ele prospera na casa do Potifar. Eu quero destacar algumas coisas assim sobre José, nesse processo inteiro. José teve sonhos e visões de Deus para ele. Muito possivelmente por imprudência, acabou abrindo a boca e se deu muito mal. José vai passar por poucas e boas, por reveses altos e baixos na vida, que poucas pessoas suportariam. Manteriam fé diante de tudo que ele passou. Pense bem,
Quem pisou na bola com ele? Quem foi motivo de escândalo? Quem traiu? Quem planejou sua morte? Quem o vendeu como escravo? Foram seus irmãos. E a gente pode dizer seus irmãos sanguíneos, mas seus irmãos de fé. Porque aquela era a família da fé. Aquele era o pequeno povo e a pequena comunidade do povo de Deus na face da terra. E esses eram seus irmãos maiores, que deveriam ser exemplo para ele. Mas de repente, esses seus irmãos maiores, que deveriam ser exemplo de fé para ele, fizeram tudo isso, pisaram na bola. Que motivo de escândalo. Quem permaneceria na fé numa igreja como essa? Numa comunidade de fé como essa? Está percebendo? Olha o que este jovem de 17 anos de idade começou a enfrentar, ainda na sua adolescência. Escândalo, escândalo. Agora, o que o sustentou foi que ele tinha uma visão de Deus para a sua vida. E ele tinha uma visão de Deus também. Porque não basta você ter uma visão de Deus para a sua vida, se você não tem uma visão adequada de Deus. Porque se você não tiver uma visão de que Deus é grande e todo-poderoso, de que Deus é soberano e fiel, de que Deus é bom e amoroso, de que Deus cumpre a sua promessa, se você não tiver essa firmeza, você vai se abalar. Você vai colocar em dúvida o que você recebeu da parte de Deus como promessa. Você vai duvidar da promessa que Deus fez a Abraão. Vai duvidar do sonho que Deus deu a você, da visão que Deus deu a você, porque você vai apequenar a Deus. Porque o seu Deus será pequeno para aquela encrenca em que você agora se vê. O problema parecerá insolúvel. Você estará numa condição miserável, no fundo do poço, ou como escravo. E quando você prospera na casa de Potifar, porque o que a gente vê é que este homem é inabalável na sua fé, porque ele confia, porque ele está sempre olhando para Deus. Ele não estava olhando para os tropeços dos irmãos mais velhos e colocando nisso uma desculpa para ser fraco, para ser infiel. Ele tinha temor de Deus, ele tinha fé em Deus, ele tinha confiança em Deus e temia Deus e esperava em Deus e pôs em Deus a sua confiança. Por isso ele pôde sobreviver aos ataques infernais. Por isso ele pôde permanecer fiel, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte. Ele não temeu mal algum, confiou e olhou e seguiu firme. Foi perseverante, essa paciência. Sabe quanto tempo leva do sonho até o cumprimento da visão? São 13 anos. Dos 17 aos 30. 13 anos, desde a adolescência, com 17 anos, até os 30 anos. E nesses 13 anos, ou ele estava escravo, e quando ele prospera, porque Deus está com ele, gente. Ele era otimista. No fundo do poço, esperava sair do poço. Vendido como escravo na casa de Potifar, ele falou assim, por que é que Deus me colocou aqui? Ele não ficava colocando a culpa nos irmãos. Ah, que infortúnio, o diabo, não, o que Deus tem para mim neste lugar? Porque Deus é soberano. Eu sei que existe o mal, eu sei que existe a inveja, eu sei que puxaram meu tapete, eu sei que tramaram contra mim, eu sei que por maldade e malignidade eu vim parar nesse lugar, mas eu sei que Deus é maior. E o que Deus tem para mim neste lugar? Por que foi que Deus me trouxe aqui? É Deus, é Deus, é Deus o tempo todo na vida e na mente de José. Isso faz a diferença. Otimismo como escravo na casa de Potifar. Temente a Deus, servindo, fielmente uma honestidade. Esse homem está longe de casa, esse homem está longe da igreja, ele está longe dos seus conhecidos, ele está como escravo, e ele segue sendo honesto, e por sua honestidade e por sua retidão, conquistou a confiança do seu dono, do seu senhor de escravos. Potifar começou a passar para ele cada vez mais tarefas,
e dá para ele cada vez mais autonomia, delegando para ele cada vez mais, devido à confiança que tinha, até o ponto dele ser o grande administrador dos negócios na casa de Potifar. E por ser jovem e bonito, a esposa do Potifar ficou de olho nele. Ele foi assediado, ela armou uma arapuca para pegá-lo, para fisgá-lo, e ele sozinho com ela. Não tinha o Potifar para ver, não tinha mais ninguém para olhar. Quando ela se viu sozinha e deu o bote, ele disse: como eu posso trair a confiança do meu Senhor? Como eu posso agir com deslealdade? E tem mais, como eu poderia pecar contra Deus, que tudo vê e que tudo sabe? Irmãos, que honestidade, que fidelidade. Então, mais uma virtude de José aqui demonstrada, um temor, uma lealdade, tudo isso devido à sua confiança, tudo devido à sua ligação com Deus. Essa mulher vai ficar muito indignada quando ele foge, e ela vai acusá-lo de tentativa de estupro, e ele vai parar na prisão. Prisão perpétua para José. Vai lá, e aí, certamente ele deve ter passado por crise, ele deve ter chorado, ele não deve ter entendido direito, mas ele chega lá, em pouco tempo ele já ganha a confiança do carcereiro, o carcereiro dá a chave da prisão para ele, e ele toma conta de todos os presos. José sempre estava vendo nas crises uma oportunidade, dado o seu otimismo e sua confiança em Deus. Eita, homem danado. Lá ele se deu bem. Gente, você não vê José, provavelmente deve ter resmungado um pouquinho, mas pouquinho ele resmungou. Você não vê José, a gente nem tomaram nota de alguma murmuração. Você não vê José aqui murmurando, se queixando, desanimado. José positivo e confiante em Deus, tremendo ali na prisão. E, de repente, estavam ali na prisão com ele o padeiro do faraó e o copeiro. Não sei o que eles aprontaram, foram parar na prisão. E eles tiveram sonhos. E José tinha um dom de interpretar sonhos. O padeiro teve um sonho, José interpretou e o resultado não era muito bom para o padeiro foi executado. O copeiro teve um sonho, José interpretou e o sonho era que, o resultado era que o copeiro seria perdoado e voltaria a atuar como copeiro de Faraó. E aí o José pensou, puxa, quando você voltar para casa, para o palácio do Faraó, você lembra de mim? Fala de mim para ele. E o José entendeu, olha o caminho de Deus. Olha o caminho de Deus, gente. É deste jeito que eu vou ser liberto dessa prisão. Mas não foi bem assim. O sonho se cumpriu. O copeiro foi liberto. Foi trabalhar de novo com o faraó. E o copeiro se esqueceu de José, que ficou mofando anos e anos ainda na prisão. E aí você, numa situação como essa, você fala assim, Deus, quando eu imaginava que o Senhor de maneira maravilhosa me salvaria, quando eu vi a tua mão nessa questão do sonho do copeiro, e pensei que era deste modo, e animei meu coração, o Senhor me decepcionou profundamente, hein, Senhor? Por quê? Quando eu pensei que agora ia ter a minha libertação e nada. Você já passou por coisa semelhante? Imagine-se numa situação como essa. E os anos se passam, e nada do copeiro se lembrar do José. Até que Faraó tem um sonho. E ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. O copeiro então se lembra. Agora lembrei. Tem alguém lá na prisão que interpreta sonhos. Ufa, puxa, José, foi mal. Chamaram José, José interpretou o sonho. 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Né? A gente não, 7 vacas gordas primeiro, tá? Depois 7 vacas magras.
São 7 anos de prosperidade, que se seguirão por 7 anos de fome na terra. Nesses 7 anos, então, de prosperidade, devemos juntar e nos preparar para os anos de fome. E o faraó ficou encantado com José, achou ele muito inteligente, capaz. Você não quer trabalhar comigo? Nesses anos de prosperidade, vou precisar de um bom administrador para a gente... E o José foi galgado à posição de governador de todo o Egito. Passaram-se os 7 anos de vacas gordas, José se deu bem, ganhou cada vez mais notoriedade, cada vez mais confiança e crédito e poder. Chegaram os anos de fome. Com 2 anos de fome, ninguém estava mais aguentando. Quem estava ao redor não estava precavido, preparado. O que envolvia seus familiares lá em Canaã. Jacó e todos os seus irmãos, passando fome. Por isso, uma comitiva de seus irmãos, enviados por Jacó, foram até o Egito, sem saber se José estava vivo ou não, e muito menos imaginando que José estivesse na condição de governador. Foram lá, e de repente José percebeu quem eles eram. Agora chegou a hora da vingança. Agora chegou a hora da retaliação. Agora vocês vão comer na minha mão. Mas não foi bem assim que aconteceu. Ele faz um teste com os irmãos, para ver se os irmãos tinham mudado de coração, e percebe que os irmãos realmente agora tinham um novo coração, e não estavam expondo o irmão mais caçula, porque o teste foi com Benjamim, o caçula de todos, aquele que veio depois, o 12º filho de Jacó, o Benjamim, filho também de Raquel. E ele percebeu que os irmãos eram capazes agora, esses mesmos irmãos que haviam tramado a sua morte, que haviam vendido, que haviam mentido para o seu pai, eram capazes de dar a vida para salvar a vida desse caçula, Benjamim. Esse foi um teste que ele fez, e no final ele se revela. E o texto que eu li para vocês é o texto em que José se revela a seus irmãos. Ele chora, ele abraça, ele perdoa. E ele ainda diz uma coisa: olha, não fiquem assim tão tristes com o que vocês aprontaram. Não é que ele estava eximindo a eles de culpa, mas é que ele entendeu que esse foi um caminho de Deus, que a mão de Deus estava na sua história como um todo, e que não foram os irmãos, na sua malignidade, na sua maldade, que o haviam enviado como escravo para o Egito. Foi Deus que, na sua soberania, planejou tudo para que um dia José pudesse ser exaltado à posição de governador e houvesse salvação de nações, inclusive da nação de Israel. Israel, você sabe, Jacó tem esse nome, Israel. Foi para a salvação de vidas. Essa perspectiva, meus irmãos, muda tudo. Muda tudo na minha vida e na tua vida, se a gente tem visão de Deus. Se a gente confia realmente em Deus. Se a nossa vida está posta nas mãos daquele que é Senhor sobre tudo e todos. E se a gente pode confiar plenamente nele, porque aos trancos e barrancos, com toda a malignidade humana, com todo o desacerto, no cotidiano da vida, Deus dirigiu a história. Deus pôs sua mão poderosa, e a gente às vezes não conseguia nem perceber como é que pode Deus estar nisto, como é que ele pode estar nessa trajetória. Parece que José foi abandonado, parece que chegou ao fim, esteve no fundo do poço, foi vendido como escravo, quando parecia que ia melhorar e agora estava prosperando, ele foi caluniado, parou na prisão, quando parecia que ia melhorar na prisão, e teve um sonho revelador, nada acontece. Mas Deus, meus irmãos, Deus não falha.
Deus não fracassa. Gente, que coisa maravilhosa. Hoje você pode experimentar a libertação das ansiedades, dos temores, dos pavores, porque o que a vida, o que temos a enfrentar ainda pela frente, nós não sabemos. Deus não está prometendo, sabe, pastos verdejantes a cada etapa da nossa vida, não está prometendo isso. Ele é o bom pastor, nos guia às águas de refrigério, Ele nos traz aos pastos verdejantes, sim, mas também, ainda que estejamos nos vales sombrios, Ele estará conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolarão, e Ele vai preparar uma mesa na presença dos nossos adversários, e o sonho vai se cumprir, meus irmãos. Os irmãos vão se dobrar diante de José, não tem como. Eles estão morrendo de fome, eles precisam da ajuda de José, eles precisam da misericórdia de José, eles precisam do perdão de José. Aliás, Jacó havia se dobrado diante de Esaú, clamando por misericórdia e por perdão, e é assim que a gente vê o mundo dá voltas, mas Deus é soberano, Ele prometeu, Ele cumpriu, Ele tem uma visão, e José ali estava sendo esse prenúncio de como Deus, através da descendência de Abraão e de um descendente em particular, que viria a ser nosso Senhor Jesus Cristo, seria o Salvador do mundo, o Salvador, a bênção das nações, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, Deus é maravilhoso. E olha quanto pecado na família de Abraão, olha quanta maldade, e olha como Deus agiu, e como Deus dirigiu, e como Deus se manifesta. E essa mensagem está ajudando você? Deus deu sabedoria, a gente pode ver, vou resumir aqui as virtudes. Teve uma visão de Deus para a sua vida, teve uma visão do caráter de Deus, da fidelidade, do poder de Deus, da grandeza de Deus. Teve fé e confiança no amor e no cuidado de Deus, que o leva a ter otimismo em toda e qualquer circunstância, paz, confiança. Vendo a mão, ele consegue, no meio de toda aquela confusão, sempre discernir a mão de Deus, e sempre confiar na visão, e sempre confiar na palavra de Deus, e segue avante, segue firme, resiliente. Ele é paciente, ele é perseverante, ele confia no Senhor. Ele tem aquela sabedoria do Senhor. A revelação, o Senhor dá para ele sabedoria, para ser administrador. Ele tem o temor do Senhor, que faz com que ele possa resistir às tentações. Ele é honesto, ele dá um bom testemunho. José também é perdoador. José não coloca a culpa nos irmãos. Ele não faz de ninguém um bode expiatório. Ele não fica se lamentando. Ele não é murmurador. Ele consegue, nesse processo todo, permanecer fiel, firme, esperançoso, cheio de fé. E não é que Deus é fiel e cumpre tudo na vida dele? Isso é maravilhoso. Espero que essa mensagem ajude você a fortalecer, primeiro, sua visão em Deus. Confiança na palavra, na promessa de Deus. Quantas ricas e benditas promessas, quanta visão de Deus para aqueles que são seus, nós temos aqui. Firme-se em Deus e firme-se na palavra de Deus e na promessa do Senhor. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas elas. Deus é poderoso para fazê-las convergir para o nosso bem. Como aconteceu com José, o Senhor faz isto em favor de todos aqueles que amam e esperam e confiam e firmam seus olhos em Cristo, no Senhor da vida. Amém? Eis aí o texto maravilhoso, história resumida aqui para vocês. E é de bênção, é de vida, é de salvação. Mas a vida é uma trajetória de muita luta, de muita tentação, tá bom? Então, permanece firme. Coloquemos-nos em pé, vamos ter um momento de oração. Quero convidar você que está passando por poucas e boas, você que está precisando renovar sua visão em Deus, você que precisa de uma visão de Deus para a tua vida, você que precisa de fé, você que precisa de otimismo, vira aqui à frente, quero orar por você em especial.
vem aqui, quero interceder por tua vida. Você que está precisando de socorro, você que está precisando de ajuda, você que precisa dessa fé bendita, dessa graça de Deus que José teve. Vem aqui, aproxime-se aqui, daqui a pouco a gente vai participar dessa mesa poderosa do Senhor, dessa graça bendita de Deus. Queremos ter um momento de oração e venha, sem mais demorar, enquanto você se aproxima, vamos buscando a presença do Senhor. Não se esqueça dessa mensagem, não se esqueça do testemunho de José, não se esqueça da boa mão na vida de José. Confia no Senhor, não desanime. Senhor, eu quero interceder em favor de cada um aqui que com fé se aproxima, olhando para Ti, se aproxima de Ti, porque do Senhor jorra a vida, do Senhor jorra, Senhor, a salvação. Só Tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor tem vida para nós, propósito para a nossa existência. O Senhor tem libertação, libertação dos temores. Oh, povo de Deus, não temas, porque estou contigo. Eu sou o teu Deus, o teu Senhor. Confia em mim, eu cuido de ti. Não tenha essa firmeza, esse olhar para o Senhor em toda e qualquer circunstância. Seja capaz de discernir a boa mão do Senhor na tua vida. Não se sinta desamparado. Não pensa que é o fim. Não pensa que a tua vida chegou a essa situação fatídica que não tem saída. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, fortaleça a fé, o relacionamento, o amor, a confiança. Dá aquela paciência, aquela perseverança no meio das tribulações, sabendo que o Senhor está presente. A graça do Senhor, é a presença do Senhor, e a Tua graça nos basta. A Tua graça é melhor do que a vida. A Tua graça na prisão é melhor do que a vida fora dela. A Tua graça na escravidão, a Tua graça em qualquer situação, no fundo do poço, a Tua presença ali, naquele leito, naquela situação tão adversa, é melhor que qualquer vida longe de Ti. Verdade, Senhor. Bem-aventurados os que estão e permanecem no Senhor, que contam com a Sua bênção. Senhor, bendito seja o Teu nome. Te adoramos na beleza da Tua santidade. Bendizemos o Teu amor, Tua fidelidade. Confiamos em Ti hoje e sempre. Nossa vida não está nas mãos dos nossos inimigos, adversários, de qualquer enfermidade, de qualquer problema, de qualquer acidente, de qualquer crise do diabo, o inferno, que tudo possa se levantar contra nós. Sabemos que o Senhor é maior, o Senhor é grande, só o Senhor é Deus. E o Senhor, como Deus, tem um caminho no meio do temporal, caminho na tormenta. Engrandecido seja o Senhor hoje e sempre, e cumpra-se em nós a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Cura, santifica, purifica, renova, enche do Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome, para benefício destes que aqui se aproximam e abraçam ao Senhor, e acolhem a Tua bênção, e se tornam abençoadores daqueles que estão ao seu redor. Em Cristo Jesus, o Rei da Glória, hoje e sempre. Amém. Obrigado, amados irmãos e irmãs. Assim estamos preparando os nossos corações para Senhor, ceia. pois fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, mas quero pedir, vem ajuda no coração.